Sabe aquela história que a gente sempre ouviu? Capitalismo contra comunismo. Wall Street contra os vermelhos. Inimigos mortais, certo? Bom, e se essa narrativa toda que a gente aprendeu por um século tiver um buraco, uma parte crucial que foi, digamos, convenientemente deixada de lado? Vamos imaginar uma cena. Pensa só. Ano de 1911. 6 anos antes da Revolução sequer acontecer. Um artista bolchevique faz um desenho, e que desenho? Karl Marx, o pai do comunismo, ali em plena Wall Street, recebendo tapinhas nas costas das maiores feras do capitalismo. Na época, claro, todo mundo achou que era só uma piada, uma sátira. Mas, e se o artista soubesse de algo? Algo que a história fez questão de esquecer? Pois é, essa imagem deixa uma pulga atrás da orelha, né? Seria uma aliança impossível? Ou um capítulo da história que foi arrancado dos livros? É exatamente isso que vamos investigar aqui. Mergulhando no trabalho de Anthony Sutton, vamos dar uma olhada nas provas que ele apresenta. E elas sugerem que a verdade é bem mais complicada do que a gente imagina. Ok, nossa investigação começa pelos protagonistas da história. Vamos seguir o rastro de Leon Trotsky e Vladimir Lenin na viagem de volta para a Rússia. E como a gente vai ver, essas viagens, elas são um quebra-cabeça cheio de segredos. Olha só isso, janeiro de 1917. Leon Trotsky, um exilado que teoricamente não tinha um tostão furado, desembarca em Nova York. Quando perguntam a profissão dele, a resposta é socialista revolucionário. Só que para um revolucionário que vivia no exílio, a vida dele em Nova York era, digamos, surpreendentemente confortável. É aqui que a conta não fecha. O cara morava num apartamento moderno, com geladeira, telefone, coisas de luxo para a época. Volta e meia era visto numa limusine com motorista. Mas a renda declarada? Uma merreca, uns trocados que ele ganhava escrevendo. A situação era tão bizarra que os próprios filhos dele ficavam confusos. A grande questão era óbvia: de onde vinha toda essa grana? E o mistério só aumenta. Quando ele finalmente sai de Nova York para ir liderar a Revolução, Trotsky carregava $10.000 no bolso. $10.000, isso era uma fortuna absurda para a época. E o mais interessante, relatórios de inteligência tanto dos Estados Unidos quanto da Grã-Bretanha rastrearam a origem desse dinheiro até fontes alemãs. A pergunta continua: como é que um revolucionário exilado consegue um financiamento desses? Agora, se segura, porque essa aqui é talvez a peça mais inacreditável do quebra-cabeça. Trotsky, um cara que queria derrubar um governo aliado dos Estados Unidos, não viajou com um passaporte russo, não. Ele viajou com um passaporte americano. E não foi um passaporte qualquer, não. Foi fornecido pelo próprio governo do presidente Woodrow Wilson. A pergunta é inevitável. Quem, lá no topo do poder nos Estados Unidos, tinha tanto interesse em garantir que Trotsky chegasse são e salvo na Rússia? Então a gente começa a ver um padrão, né? Tanto a viagem do Trotsky quanto a do Lenin foram, vamos dizer, misteriosamente facilitadas. Trotsky veio do Oeste cheio da grana e com um passaporte americano. Lenin veio da Suíça, com a viagem toda paga pelo Estado-Maior alemão, justamente o inimigo da Rússia na guerra. Pensa bem, os dois maiores líderes da Revolução Comunista receberam uma ajuda crucial, justamente dos poderes capitalistas e imperialistas que eles juravam destruir. Estranho, no mínimo. Beleza, agora vamos virar o holofote. Vamos sair um pouco dos revolucionários e olhar para os seus parceiros improváveis, os grandes banqueiros. A história nos leva direto para o coração de Wall Street. E lá, durante a Primeira Guerra Mundial, o jogo era muito mais complexo do que parecia. Para a gente entender o que estava rolando, é preciso conhecer quem mandava no pedaço. E no começo do século XX, 2 nomes eram donos de praticamente tudo: Morgan e Rockefeller. Os impérios deles controlavam bancos, indústrias, ferrovias. E uma peça-chave nesse xadrez era a Guaranty Trust Company, um dos braços financeiros mais poderosos do Grupo Morgan. E aí que entra em cena uma figura fundamental, Olof Ashberg, um banqueiro sueco que tinha um apelido bem sugestivo, o banqueiro bolchevique. O Ashberg era o cara perfeito para fazer a ponte. Ele fazia negócios tanto com a Rússia do czar quanto com os revolucionários. E o detalhe mais importante, ele tinha uma parceria fortíssima com a Guaranty Trust de Nova York. Ok, então vamos entender o jogo duplo. Esse é o primeiro lado da moeda. Oficialmente, a Guaranty Trust e seus parceiros, como Ashberg, estavam do lado dos aliados. Eles organizaram empréstimos gigantescos para o governo czarista. Sim, o mesmo governo que os revolucionários queriam botar abaixo. Mas, ao mesmo tempo, a Guaranty Trust estava jogando no outro time também,
O banco usava umas operações financeiras super complexas, camufladas, para ajudar a Alemanha, que era inimiga da Rússia e dos aliados, a conseguir dinheiro vital para a guerra lá nos mercados de Londres. E a coisa fica ainda mais complicada. A grana da Guaranty Trust não estava só financiando o esforço de guerra alemão. Este dinheiro também pagava por operações de espionagem e propaganda da Alemanha dentro dos Estados Unidos. Pensa nisso. Um banco de Wall Street estava, na prática, financiando uma campanha de espionagem contra o seu próprio país. Certo. Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Como é que o dinheiro de Wall Street e da Alemanha, que estavam financiando a guerra e a espionagem, foi parar direitinho nos cofres dos revolucionários bolcheviques lá em Petrogrado? De acordo com a pesquisa de Sutton, a trilha do dinheiro é bem clara. Presta atenção. Começava com o governo alemão. Daí, os fundos eram enviados para o banco do Olof Ashberg, na Suécia, que era neutra. De lá, Ashberg repassava a grana para um agente bolchevique e, finalmente, o dinheiro chegava em Petrogrado. Era esse dinheiro que bancava a propaganda, as operações e até o famoso jornal Pravda, a principal ferramenta de comunicação dos bolcheviques. E se ainda existia alguma dúvida sobre essa aliança, o que aconteceu depois da vitória bolchevique praticamente acaba com ela. Em 1922, quando o novo regime soviético precisou se conectar com o sistema financeiro mundial, eles não procuraram inimigos. Não, eles procuraram os parceiros de Wall Street. Olha só a diretoria do primeiro Banco Internacional Soviético. Quem era o chefe do banco? Olaf Ashberg, o banqueiro bolchevique. E o diretor da divisão estrangeira? Max May, vice-presidente da Guaranty Trust de Nova York. Exatamente, a mesma instituição de Wall Street que financiou todo mundo. A parceria, que antes era secreta, agora estava ali, oficial para todo mundo ver. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, ou de rublos, né? Por quê? Por que raios os maiores capitalistas do mundo apoiariam uma revolução que prometia destruir o próprio capitalismo? Qual era a lógica por trás dessa aliança que parece não fazer sentido nenhum? Essa citação de 1906 de um economista da época já dá uma boa pista. Os grandes monopolistas já tinham sacado que ter o controle de indústrias era ótimo, mas o controle da política, isso era o prêmio máximo. Um governo que controla tudo se torna o parceiro de negócios ideal para um monopólio. E aqui está a tese central de Sutton. A jogada não era destruir o capitalismo, era criar a forma mais pura de um mercado cativo. Uma Rússia socialista com uma economia toda centralizada, toda planejada pelo Estado, não seria uma concorrente, seria um cliente. Um cliente gigante, garantido, totalmente dependente da tecnologia e do financiamento do Ocidente. E tudo isso controlado por um grupinho de financistas internacionais que teriam acesso exclusivo a esse mercado. Para entender essa lógica, precisamos olhar para o espectro político de um jeito diferente. A visão tradicional coloca capitalismo de um lado e comunismo do outro, como inimigos. Mas Sutton propõe outra coisa. A verdadeira briga é entre a liberdade individual de um lado e o controle político centralizado do outro. E nessa visão, o socialismo internacional e o capitalismo monopolista não são inimigos. Na verdade, eles estão do mesmo lado, disputando o mesmo objetivo, o controle total. E é com essa pergunta que a gente termina. Se a meta final para certos interesses não é a ideologia, mas o monopólio e o controle, então o rótulo que se usa para alcançar esse controle, seja ele comunista ou capitalista, faz alguma diferença? A história sugerida por estas evidências nos força a questionar tudo o que pensávamos saber sobre as forças que moldaram o século XX.